Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista em investimentos na Mima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre REITs, tá? Exatamente, eu vou ensinar para vocês através desse vídeo como você consegue gerar renda em dólar, ganhar dividendos em dólar. A gente vai conversar o que são os REITs, quais as formas de você ganhar esses dividendos mensais ou trimestrais em dólar, tá? O que você precisa fazer, quais são as modalidades ali dos REITs, né? Quais as formas que você tem para ter esses ativos e gerar essa renda. Então, se você tem interesse em gerar renda em dólar, em proteger o seu patrimônio com a moeda mais forte atualmente, a principal moeda do planeta Terra, que é o dólar, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te ajudar a gerar essa renda em dólar com dividendos. Vamos lá, vamos pro vídeo. Bom, primeiro, para colocar todo mundo na mesma página, deixa eu explicar como funciona esse mecanismo que eu falei na introdução, tá? Que são os REITs. Os REITs nada mais, nada menos são do que uma modalidade de investimentos no mercado americano, tá? Eles são ativos, ou seja, são investimentos que te geram renda, tá? Alguns geram renda mensal, outros geram renda trimestral. Lá fora é mais comum ser trimestral, tá? Mas tem alguns que geram renda mensal também. E o que são esses REITs? A sigla REITs significa Real Estate Investment Trust, que basicamente significa ativos imobiliários que geram renda para você. Ou seja, você vai estar comprando imóveis nos Estados Unidos, tá? Para ficar muito mais claro de você entender. Você vai estar comprando imóveis tanto nos Estados Unidos, que são o principal mercado ali de REITs, tá? Dentro da Bolsa Americana, mas você também consegue comprar imóveis em outros lugares fora dos Estados Unidos, tá? Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre as modalidades que você tem para fazer essas duas coisas. E aí agora você pode pensar, poxa Álvaro, então os REITs são basicamente os fundos imobiliários, certo? Mais ou menos. A gente pode dizer que os REITs são como se fossem os primos dos fundos imobiliários. Só que tem algumas diferenças muito importantes. A primeira diferença é que um fundo imobiliário que a gente tem aqui no Brasil, ele é um fundo de investimento. Um REIT, ele não é um fundo de investimento, ele é uma empresa imobiliária, tá? Então é uma empresa que é detentora de vários imóveis. Então eles não são um fundo, são empresas. Isso é bem importante da gente entender porque tem muitas diferenças que vêm disso. Por exemplo, os fundos imobiliários, por serem fundos da estrutura aqui que foi criada dentro do Brasil, esses fundos são obrigados a distribuir 95% do lucro caixa para os investidores, ou seja, o que o fundo capta de recursos de aluguéis ou de rendimentos dos CRIs, se forem fundos de papel, eles são obrigados a distribuir 90% desse lucro caixa. Os REITs, eles não têm essa obrigatoriedade, tá? Porque eles são realmente empresas. Então, eles realmente distribuem bastante rendimento? Sim, distribuem. E os rendimentos são em dólar, então isso é muito interessante. Mas eles não distribuem tanto quanto os fundos imobiliários, tá? E por que isso? Porque os fundos imobiliários, quando eles querem captar investimento, por exemplo, para crescer, para comprar novos imóveis, eles têm que fazer emissões, né, subscrições de cotas, têm que lançar cotas no mercado para captar dinheiro. Os REITs, eles não precisam necessariamente fazer isso. Eles podem pegar uma parte desse lucro que eles tiveram, que eles não distribuíram para o acionista, eles distribuem parte para o acionista e outra parte eles podem utilizar para comprar mais negócios, para investir na própria empresa e para ela crescer e assim comprar mais imóveis, gerar mais renda e ter mais valor, tá? Então é um mecanismo que existe ali dentro dos REITs que não existe dentro dos fundos imobiliários. Um dos reflexos disso é que os REITs normalmente têm uma valorização bem maior do que os fundos imobiliários, tá? Por mais que os fundos imobiliários ali, os de tijolo, tendam a valorizar ali pela inflação na média, os REITs, eles geralmente têm rentabilidades superiores, tá? Valorizações superiores. Mas em questão de rendimentos mensais ou trimestrais, geralmente os fundos imobiliários geram mais renda, tá? E outro ponto importante que existe entre fundos imobiliários e entre REITs, os fundos imobiliários eles não conseguem captar através de dívidas e se alavancar de formas que uma empresa consegue ou um REIT consegue, tá? O REIT ele consegue realmente pegar empréstimos, se alavancar
comprar imóveis com esses empréstimos e aí sim ele consegue crescer alavancado, tá? E isso gera mais resultado também, uma coisa que também não pode ser feita dentro dos fundos imobiliários, porque a estrutura de fundos imobiliários é mais ali quadradinha, tá? Então existem sim essas diferenças entre fundos imobiliários e REITs, mas o que importa pra gente é que se você comprar tanto fundos imobiliários quanto REITs, você vai ter renda. Se você comprar FIIs, você vai ter renda no Brasil em real, e se você comprar REITs, você vai ter renda no exterior em dólar. Mas o melhor dos mundos é você comprar os dois, porque aí você vai ter renda tanto em real quanto em dólar. Isso é maravilhoso. Recado rápido para você que tá vendo esse vídeo até aqui, tá? Você tá gostando do conteúdo? Tá gostando do canal, das informações que eu tô passando? Então clique no botão de inscreva-se, tá? Para você entrar na nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, então clica aqui, se inscreve, entra na comunidade, e se você estiver gostando mesmo desse conteúdo, clique aqui no botão de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é bom e enviar esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Conto contigo. Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. Bom, e agora que você já entendeu as diferenças de fundos imobiliários e REITs, existe também uma coisa muito importante que você tem que entender, que são os segmentos, tá? Os REITs, por eles serem um mercado bem maior que os fundos imobiliários, existem vários segmentos dentro dos REITs que não existem nos fundos imobiliários, tá? Fundo imobiliário, você tem ali de shopping, você tem o logístico, você tem ali de lajes corporativas, você tem ali alguns outros de papel, mas em REITs você tem uma infinidade, pelo mercado ser muito maior, você tem uma infinidade de setores que não existem em fundos imobiliários. Claro, existem REITs de shopping, existem REITs de lajes corporativas, de galpões logísticos, mas também existem REITs, por exemplo, de cemitérios, por exemplo. Existem os REITs de data center, que não é tão comum aqui no Brasil. Existe até o LZR, que ele tem uma partezinha ali em data center, mas no geral não existe um fundo imobiliário de data center, que são aqueles imóveis onde tem toda aquela tecnologia, onde são armazenados aqueles bancos de dados de grandes empresas de tecnologia, como o Google, como o YouTube, como a Meta, enfim, essas empresas, essas grandes Big Techs. Então sim, existe diferença entre fundos imobiliários e REITs. E agora que você já entendeu essa diferença e já entendeu também as semelhanças, porque em ambos os casos você está comprando imóveis e recebendo renda, eu vou compartilhar no computador aqui com vocês para a gente olhar alguns exemplos de REITs, tá? Que a gente pode investir. Vamos lá. Pronto, pessoal, já estou aqui com o Status Invest aberto, tá? Inclusive o STAG, que é um REIT industrial, para a gente analisar algumas informações, tá? A primeira que a gente consegue visualizar aqui é o Dividend Yield, tá? A gente consegue ver aqui um Dividend Yield de 4,21%. E antes que você que esteja vendo o vídeo comece aí a falar, nossa, Álvaro, mas 4,20% é muito pouco de rentabilidade. Lembra que essa rentabilidade é em dólar, tá? Então você vai estar ganhando 4,21% em dólar, ou seja, além da valorização do dólar, que tende a se valorizar ao longo do tempo, porque os Estados Unidos é uma economia mais desenvolvida que a nossa, uma economia que cresce mais que a nossa, uma economia que tem menos inflação do que a nossa. Então a tendência é que a moeda deles ao longo do tempo supere a nossa, que a gente vê isso acontecendo já há muitos anos, e a expectativa é que continue sendo assim, tá? Então, além dessa valorização do dólar, a gente tem também a rentabilidade, que é em dólar, que é de 4,21%. E essa rentabilidade aqui dos últimos 12 meses foi só em rendimentos pagos, tá? Os REITs, eles também remuneram o investidor através de valorização. Lembra que eu falei que eles geralmente valorizam mais do que os fundos imobiliários? Então, esses REITs, além de pagar esse rendimento e ter esse ganho para o acionista, você também pode ganhar através de valorização. Então, você ganha em 3 pontas. Você ganha na geração de renda, na valorização do ativo e na moeda que esse ativo está exposto, que é o dólar, que tende a continuar se valorizando em comparação com o real. E se a gente descer aqui, a gente vê algumas outras informações sobre o REIT, tá? Ele tem um PL de 35, um PVP de 1,86, que são métricas que, se a gente comparar com fundos imobiliários, a gente pode inclusive achar meio caro. Poxa, um PVP de 1,86 para um fundo imobiliário realmente é um fundo que ele tá caro, tá? Mas em REITs você não pode usar essa regra, porque lembra,
não são fundos, são empresas. Então se você olha um PVP de 1,86 para uma empresa, realmente não é alto, tá? Se você olha um preço-lucro de 35, também não é tão alto assim, também não é tão assustador, beleza? Então a gente consegue ver algumas informações aqui desse tag, que é um REIT bem bacana, inclusive eu tenho ele na carteira, mas a melhor forma, na minha visão, de investir em REITs não é você comprando REITs separados, tá? É você investindo em ETFs. Aqui no Brasil a gente também tem esses ETFs, que são os Exchange Traded Funds. Mas aqui no Brasil, os ETFs ainda não pagam dividendos, tá? Então se você investe no ETF, o dividendo que as empresas desse ETF tiverem vai ser reinvestido ali no próprio fundo e você só vai ganhar na valorização. Então esse é um ponto negativo na minha concepção de investimento em ETFs aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, os ETFs eles pagam dividendos sim para o acionista, tá? Então isso acaba sendo muito interessante para você. E você consegue, por exemplo, ao invés de escolher alguns REITs e montar uma carteira de REITs, você pode investir em um ETF com os maiores e melhores REITs dos Estados Unidos e receber rendimentos sem precisar se preocupar com uma carteira muito diversificada e com uma gestão excelente, tá? A gente tem, por exemplo, aqui o VNQ, que é o ETF da Vanguard, tá? O Vanguard Real Estate. E a gente consegue visualizar aqui que ele é um ETF, ele tem centenas de REITs aqui dentro, tá? E além disso, ele entrega bastante retorno. É uma carteira diversificada que você consegue investindo em apenas um ativo que tem centenas de REITs, e não são só centenas de REITs, mas centenas dos maiores e melhores REITs americanos. E você consegue acessar todos eles investindo no VNQ, tá? Além disso, você pode falar, poxa Álvaro, mas eu não quero investir só nos Estados Unidos. Eu quero investir em imóveis também fora dos Estados Unidos. E você tem uma opção para isso também da Vanguard. Você tem o VNQI, tá? Que é o Vanguard Global ex-US Real Estate. Ou seja, é o ETF global tirando os Estados Unidos de imóveis. Então, se você investe no VNQI, também funciona da mesma forma que o VNQ. Só que a grande diferença é, o VNQ são os maiores e melhores REITs imóveis dos Estados Unidos. O VNQI, ele junta ali os melhores REITs e os melhores imóveis em outros lugares na Europa, na Ásia, nas Américas, mas fora dos Estados Unidos, tá? Excluindo os Estados Unidos. Então, você pode usar inclusive uma estratégia de complementação com esses dois ativos, porque você tem uma exposição muito grande no mercado americano em REITs, que é um mercado realmente muito poderoso, e você pode ter um complemento ali com outro ETF que compra imóveis que não estão nos Estados Unidos. E aí você não cria uma sobreposição de ativos e você tem uma carteira complementar, né? Isso acaba sendo muito interessante porque você se expõe a outras economias, mas você ainda se expõe em dólar. Então, por mais que você se exponha à Ásia, que você se exponha à Europa através dos ativos, você ainda vai estar se expondo através do dólar, tá? Porque esses ativos são negociados na Bolsa Americana. E agora já entra no outro ponto para falar com vocês. Como você investe nesses ativos? Bom, basta você abrir conta numa corretora americana, que antigamente era bem difícil de você conseguir, mas hoje em dia é muito fácil. Você pode abrir conta na Avenue, você pode abrir conta na Nomad, você pode abrir conta na corretora do Banco Inter, né, naquela Inter Global, na Global Account do Inter, e você consegue fazer investimentos ali. Então perceba que hoje em dia é muito fácil de você abrir uma conta e investir no exterior e gerar renda em dólar, tá? Te dei aqui 3 opções. Eu, Álvaro, utilizo a Avenue, mas eu já fiz vídeo da Avenue e já fiz vídeo da Nomad também, que você pode procurar aqui no canal e comparar as duas e ver qual é a melhor para você, beleza? Mas e aí, você já investe em REITs? Você já tem renda em dólar? Já recebe dividendos em dólar? Ficou alguma dúvida sobre esse assunto? Põe aqui embaixo nos comentários, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em gerar renda em dólar, que tenham interesse em investir no exterior, tá? Para receber essa renda numa moeda mais forte do que a nossa. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.